Meus amados, queridos irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em qualquer um dos 4 evangelhos que contém a Bíblia Sagrada, nós vamos entender, compreender quais foram os motivos que fizeram com que Jesus deixasse o seu trono de glória, quais foram os motivos que fizessem com que Jesus deixasse os anjos que o adoravam e o adoram até hoje, quais foram os motivos que fizeram com que Jesus deixasse o reino dos céus para habitar com os homens por alguns anos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele é mais profundo nessas palavras, porque ele diz assim, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo aniquilou-se, tomando a forma de servo, a forma de homem, até a sua morte, a morte de cruz. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos entender o porquê que Jesus se despiu da sua glória para habitar entre os homens. Ele mesmo, em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, ele responde a essa pergunta quando ele diz assim, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O evangelista João, em uma de suas epístolas, ele disse que o Filho de Deus manifestou-se para desfazer com as obras de Satanás. Então nós entendemos que o objetivo principal de Jesus em vir a esta terra foi abençoar a humanidade. Jesus não veio trazer maldição, Jesus não veio trazer palavras de derrotas, Jesus não veio trazer obscuridade, Jesus não veio trazer problemas, pelo contrário, Jesus veio mostrar ao ser humano que nem tudo está perdido. Jesus veio mostrar ao ser humano que há uma luz no fim do túnel. Jesus veio mostrar ao ser humano que por pior que seja a situação, sempre haverá uma saída e sempre haverá uma porta de escape. Jesus veio abençoar o ser humano. É por isso que nós vamos encontrar nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, Jesus chegando, descendo de um monte onde ele havia ministrado o Sermão da Montanha. E um homem subia o monte gritando assim, eu sou leproso, eu sou imundo, eu tenho lepra, saiam da frente, não tenham contato físico comigo. E a multidão indo para a direita, outros para a esquerda, alguns voltando para cima do monte, mas Jesus não. Jesus foi de encontro àquele homem e tocando nele, a lepra foi embora, porque Jesus veio abençoar aquele homem. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, Jesus entrando na sinagoga e um homem na parede do templo, encostado com a mão mirrada, e Jesus chamando-o para o meio, disse, seja curado, e a mão daquele homem voltou ao normal. É por isso que você vai encontrar Jesus entrando numa cidade chamada Jericó. E lá, um homem à beira do caminho clamava por misericórdia. E Jesus manda chamar aquele homem e pergunta o que você quer. E ele diz, eu quero enxergar, porque eu sou cego. Então seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que aquele homem enxergou. Jesus veio abençoar o ser humano. Jesus veio trazer vitória ao ser humano. No texto em que nós temos lido aqui nesta noite, a Bíblia diz que Jesus estava saindo de Cafarnaum, onde ali havia curado um servo de um centurião. Diz a palavra de Deus que ele estava entrando em uma aldeia, em uma cidade chamada Naim. E quando entrava numa cidade chamada Naim, deixa eu chamar a sua atenção para isto aqui esta noite. A Bíblia diz que com Jesus ia uma grande multidão. Algumas traduções vão dizer assim, e com Jesus iam multidões e multidões. Dá-nos a entender que com Jesus ia muita gente. Jesus não era pregador de pouca gente, não porque não queria,
não porque não gostava, não porque não almejava, não porque não fazia questão de pregar para uma alma, muito pelo contrário, desviou o caminho da Galileia para entrar em Samaria por causa de uma mulher que estava sentada à beira de um poço. Mas Jesus chamava as multidões, as suas pregações, os seus milagres, as operações miraculosas de Jesus faziam com que as multidões diariamente viessem até ele. Os historiadores dizem que pelo menos 30.000 pessoas ouviam a voz de Jesus diariamente. Pelo menos 30.000 pessoas ouviam Jesus pregar diariamente. Mas, quando eu li sobre isso, eu fui mais a fundo e descobri que essas 30.000 pessoas, ela se dividia em 3 classes de pessoas, ou pessoas que iam com 3 objetivos diferentes. Existiam aqueles que iam até Jesus somente para observar. Veja o que diz em Marcos capítulo 3, versículo 2. E estavam ali, observando-o, se curaria no sábado para poder o acusar. Eles iam até Jesus para ver se Jesus curava no sábado, se Jesus lavava as mãos antes de comer, se Jesus pagava tributos a César. Existia uma segunda classe de pessoas, eram aqueles que iam até Jesus somente para receber milagres. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, que Jesus, entrando na casa de Pedro, a sogra de Pedro enferma, ele toca na mão daquela mulher, a febre vai embora. Os vizinhos, ao saberem do que havia acontecido, começaram a trazer enfermos, começaram a trazer endemoniados, e diz a Bíblia, em Jesus curou a todos e libertou também a todos. E a Bíblia não diz, mas a história vai dizer que as pessoas recebiam um milagre e nunca mais voltavam para dar glória a Deus. Só queriam receber a bênção, mas não queriam nada com o dono da bênção. Mas existia uma terceira classe de pessoas, eram aqueles que iam até Jesus para adorar. Mateus capítulo 14 diz que o lugar onde Jesus estava era deserto. O povo que estava seguindo a ele seguia a pé. A hora já era avançada, mas eles estavam aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do bom mestre. E foram estes que viram Jesus com apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentar quase 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Por que é que eu fiz todo este arrodeio aqui esta noite? Ainda na introdução desta mensagem eu quero lhe dizer que no nosso meio nós ainda temos essas 3 classes de pessoas. Nós ainda temos pessoas que vêm à igreja só para observar, pessoas que ouviu dizer que o pregador era de fora, então eu vou lá ver se ele prega mesmo. Pessoas que ouviu dizer que o cantor é bom, então eu vou lá ver se canta mesmo. Pessoas que ouviu dizer que o pastor está fazendo um bom trabalho, então eu vou lá ver se é tudo isso que estão falando mesmo, quando não. Pessoas que vêm para a igreja para observar se a irmã cortou o cabelo esse mês, se o irmão vai vir com a mesma roupa nesse domingo. Pessoas que perdem tempo em somente observar quando vem à igreja. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, este lugar aqui não é um teatro, você não é um público comum e eu também não sou um animador de plateia. Esse lugar aqui é lugar de adorar, glorificar, exaltar, bendizer, render adoração, tributar louvores ao nome daquele que nos criou, e é Ele que está aqui nesta noite. Quem veio adorar a Ele esta noite? Nós ainda temos pessoas que vêm à igreja só para receber milagres. Estes são um pouco pior do que o primeiro, porque esses, existe um espírito dentro deles que se chama espírito da ingratidão. Eu conheço pessoas, quem sabe você também conheça, eu conheço pessoas que chegaram na igreja cancerosos, eu conheço pessoas que chegaram na igreja desempregados, eu conheço pessoas que chegaram na igreja solteiros, eu conheço pessoas que chegaram na igreja alquebrados, a bancarrota, mas vinha no culto da manhã, vinha no culto da tarde, vinha no culto da noite. Se você fizer uma vigília, ele vinha no culto da vigília. Mas depois que Deus lhe abriu a porta do casamento, depois que Deus lhe abriu uma porta de emprego, depois que Deus resolveu curar todas as suas enfermidades, malmente você enxerga ele no culto de domingo. Pessoas ingratas, pessoas que não sabem agradecer a Deus pelo que Deus dá. Não precisa ir muito longe,
longe. Esse irmão que está do seu lado até agora não levantou a mão para agradecer a Deus pela saúde que tem. Esse irmão que está do seu lado até agora não levantou a mão para dizer: Senhor, obrigado porque eu cheguei dentro da tua casa. Esse irmão que está do teu lado até agora não levantou a mão para dizer: Senhor, muito obrigado porque o meu filho está cantando na mocidade da igreja. Esse irmão que está do teu lado até agora não agradeceu a Deus pela comida que comeu hoje. São pessoas ingratas ao Senhor, pessoas que não têm gratidão ao nome do Senhor. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, nós vamos repreender o espírito da ingratidão aqui nesta noite e vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem nos dado. Quem pode levantar a mão e agradecer ao nome do Senhor? Ah, se Deus nos abrisse os olhos espirituais e nós pudéssemos contemplar as miríades de demônios que todos os dias, 24 horas por dia, lutam para destruir a nossa vida, porque a própria palavra de Deus diz que eles andam ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu louvo a Deus, porque a mesma palavra diz no Salmo, que ao nosso redor acampa-se o anjo do Senhor que nos livra e nos guarda. Isso é motivo para você agradecer aqui nesta noite. Isso é motivo para você levantar a mão nesta noite. Quem acredita nesta verdade, levante uma de suas mãos ao alto. Eu vou lhe dar 10 segundos para você glorificar aqui nesta noite. Eu vou lhe dar 10 segundos para você adorar ao nome do Senhor. Deixa eu ver quem veio agradecer a Ele. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho aqui nesta noite a terceira classe de pessoas, que são aqueles que vêm adorar ao Senhor. A estes, basta o pregador falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito e leva para o céu, que ele já está com a mão levantada dizendo: eu creio nessa verdade, Senhor. Estes não precisa gritar muito, porque ele sabe que ele veio aqui para adorar o nome do Senhor. E eu tenho uma notícia para você nesta noite. Você que veio adorar a Deus, todo aquele que veio adorar a Deus aqui nesta noite, voltará para sua casa com um milagre nas mãos. Como assim, irmão Ronaldo? Tem base bíblica para isso? Sim. Deus disse a Abraão: Abraão, sobe o monte e sacrifica o teu filho na minha presença. Abraão subiu, e no pé do monte, antes de subir, ele profetizou que ia voltar com um milagre na mão. Ele disse aos seus serventes, ele disse assim: fique aqui cuidando da jumenta, que eu vou subir ali no monte e nós voltaremos de lá. Eu e meu filho vamos voltar. Olha, meu irmão, quem não vem para a igreja adorar, ele só presta para cuidar de jumenta. Agora quem vem para a igreja adorar, sobe no monte e volta com um milagre na sua mão. Se você veio adorar aqui nesta noite, vai voltar com um milagre para sua casa. Quem acredita nisso, levante a mão e receba o teu milagre aí. Se você veio adorar, tem milagre de Deus aqui nesta noite. Mas vamos à palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus está entrando em Naim com uma grande multidão. E uma multidão ia com Jesus, mas outra multidão vinha de encontro a Jesus. A multidão que ia com Jesus trazia o príncipe da vida. A multidão que vinha de encontro a Jesus trazia um caixão e alguém deitado dentro dele, porque já estava morto. A multidão que vinha com Jesus vinha com as mãos levantadas, dizendo hosanas nas alturas. A multidão que vinha de encontro a Jesus vinha com as mãos baixas, dizendo: por que morreu tão jovem? Era tão novo, por que faleceu? A multidão que vinha com Jesus vinham glorificando. A multidão que vinha de encontro a Jesus vinham chorando. Mas a Bíblia diz que as multidões se encontraram, e quando se encontraram, a Bíblia vai dizer no versículo 13: e Jesus vendo a mãe do menino. Quando você lê o texto, e Jesus vendo a mãe do menino, é tão simples, é tão óbvio, é tão fácil. Mas quando você vai ler a história, você vai descobrir que ali existiam as chamadas carpideiras, que eram mulheres pagas para chorar em velório, mulheres que choravam para induzir os demais a chorar. Então existia ali na frente daquele cortejo fúnebre, pelo menos 9, entre 8 e 10 mulheres chorando. Uma delas chorava de verdade, e a Bíblia diz
diz que Jesus foi até a mulher que chorava de verdade. Jesus não saiu perguntando quem era a mulher, Jesus não saiu perguntando quem era a mãe do menino. Jesus foi até ela e disse: mulher, não chores mais. Eu quero lhe dizer aqui nesta noite, o Jesus que nós pregamos e servimos e está aqui nesta noite, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele não se engana com lágrimas de crocodilo, Ele não se engana com expressão facial, Ele não se engana com expressão de santarrão. Ele está aqui nesta noite e conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o número do teu calçado, Ele sabe o número do teu terno, Ele sabe o número da tua conta bancária, Ele sabe o número do teu RG, Ele sabe onde você mora e vai enviar um milagre na tua casa. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Quem serve ao Deus que conhece, levante a mão aqui nesta noite.